Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre os outros 3 artigos que saíram na The Economist sobre o Alexandre de Moraes, né? A The Economist, lá na Inglaterra, é uma revista que supostamente é sobre economia, mas na verdade fala sobre comunismo, é extremamente esquerdista e fez um artigo meio que elogioso, meio crítico ao Alexandre de Moraes. Mas o que chamou a atenção, a gente já falou sobre esse artigo primeiro que apareceu, falamos hoje mais cedo, mas o que chamou a atenção é que depois disso eles fizeram outros 3. Hoje foram 4 artigos na Economist falando sobre Alexandre de Moraes e com um teor cada vez mais crítico, né? Aí uma coisa curiosa que está acontecendo, porque como eu falei para vocês, o primeiro artigo ele era meio elogioso, ele estava dizendo não, que está salvando a democracia, né? O papo do, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia, mas que talvez tenha algumas críticas e não sei o que lá. Agora, cada vez mais ele tá, a Economist começou a avançar nas críticas, ou seja, é aquela coisa que reflete o problema é que o próprio STF já está se sentindo desconfortável com isso, tá? O STF agora está falando o seguinte, olha só, não se pode desprezar crítica internacional sobre poder excessivo na corte, avaliam ministros. Ministros, sem citar o nome aqui, né, a coluna do Estadão aqui da Rosiane Kennedy, fala que ministros do STF estão preocupados com isso. A minha leitura disso, de novo, lembra, essas revistas comunistas de esquerda, elas estão a serviço do establishment da esquerda. O que está acontecendo é que esse desconforto do pessoal do STF está muito grande. De novo, depois dessa briga do Alexandre de Moraes com a Espanha, que ficou uma coisa escandalosa, aquilo, o cara perdeu o controle completamente, né? Os outros ministros estão querendo arrumar uma maneira de, né, chamar o Xandão. Xandão, porra, para com isso, né, cara? Peraí, vamos. A gente ganhou essa parada, o Lula tá empossado lá, o Bolsonaro já não é nada, já tá até inelegível pro ano que vem. Vamos com calma, a gente não precisa também sair fazendo tudo quanto é merda que tem no mundo. Nesse negócio, né? De novo, é o que eu falo para vocês, não é que eles sejam contra um ditador sanguinário, inquisitor, contra o Bolsonaro, perseguindo o Bolsonaro. Eles são contra um ditador autoritário, perseguidor, contra o Bolsonaro e coisa e tal, e que é burro, e que vai além do que precisa e começa a deixar rabo por aí, começa a deixar ponta solta por aí. Essa notícia foi sugerida por Bitman, Cachorro de Rodoviária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? O que chama atenção é isso daqui, olha só, a mídia da extrema esquerda, o The Economist, encontrou a galinha dos ovos de ouro, diz aqui o Café, né? Nos últimos 2 dias foram 9 posts criticando Alexandre de Moraes, 4 artigos no total, e cada um desses posts chega a 6.000 reposts, publicações. Os outros posts da revista ficam entre 5 e 10 reposts. Ou seja, a essa altura, a The Economist está servindo só para aqui no Brasil, só brasileiro que está assistindo essa coisa, né? No final das contas é isso. Só a gente está dando audiência para isso. E aí ela percebeu que o filão, na verdade, é criticar o Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes está fazendo merda. Todo mundo vendo que o Alexandre de Moraes está fazendo merda. Não preciso explicar isso para ninguém, né? Aí fizeram outros artigos aqui criticando o cara e não sei o que lá, e fala aqui não, que a democracia brasileira, né, teve problemas, e quase que teve golpe, não sei o que lá, mas que um juiz tem pegado muito poder, né, e ninguém tem mais essa figura do que o Alexandre de Moraes, e não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, com base nesses artigos da The Economist, saiu essa coluna aqui do Estadão que é muito significativa, tá? Tá dizendo aqui que o STF não pode desprezar a crítica internacional sobre o poder excessivo na corte, avaliam ministros. O que eu tô falando aqui com esse negócio? Isso aqui não é porque saiu na The Economist que eles mudaram de ideia. Na verdade, saiu na The Economist porque eles mudaram de ideia antes e pediram para a The Economist fazer esse tipo de coisa. Eles já estão incomodados com esse negócio há mais tempo. Alexandre de Moraes tem deixado ponta solta, tem deixado cabo solto por aí, tem deixado rabo, como o pessoal diz, né? Deixou o rabo aí para trás aí, que pode depois alguém prender esse rabo dele, e daí pode dar merda para todo mundo, né? De novo, eles não estão preocupados com a perseguição a Bolsonaro. Perseguir Bolsonaro, todos eles estão dispostos a perseguir Bolsonaro, a tornar Bolsonaro inelegível, a prender tudo quanto é bolsonarista, isso todos eles querem. O que eles estão questionando só é o método, o que eles estão achando só que o Alexandre de Moraes está errando no como fazer isso, né? Aqui, ó. O Supremo Tribunal Federal não pode desprezar as críticas internacionais que está sofrendo pela condução do inquérito do golpe. A avaliação foi feita por magistrados da Suprema Corte anônimos, nenhum deles quis o nome aqui, é lógico, nenhum deles é bobo, que conversaram com a coluna do Estadão após a revista inglesa, né?
O problema é justamente personificado pelo Alexandre de Moraes, ou seja, em última análise, o que esses magistrados que estão falando aqui estão querendo dizer? Que está mais do que claro que o Alexandre de Moraes está fazendo merda nessa história. O Alexandre de Moraes está indo além do que ele poderia fazer, né? E, de novo, eles não estão preocupados com a perseguição eles querem perseguir Bolsonaro também. Não tem ninguém preocupado com a perseguição a Bolsonaro. O problema é que eles querem um cara que seja profissional. O Alexandre de Moraes está sendo amador. O sangue está chegando nos olhos, o cara está perdendo o controle, né? É o que eu sempre falo aqui, a perseguição ao Alan dos Santos, a perseguição ao Oswaldo Eustáquio, assim, o Alexandre de Moraes passou de todos os limites nessa parada. Olha só, todo juiz sabe que a jurisdição dele tem um limite, né? Chegou uma hora o cara fugiu, tá lá nos Estados Unidos, então deixa pra lá, pô, paciência, fugiu, é isso aí, a vida que segue, né? Nenhum juiz acredita que exista jurisprudência absoluta, que tudo que ele der de ordem, a ordem será cumprida, né? O problema do Alexandre de Moraes, aliás, talvez seja até esse, né? Porque vocês sabem, o Alexandre de Moraes foi promotor. E você não pode subestimar esse tipo de coisa. Eu não estou aqui querendo dar desculpa para dizer, não, porque ele é mal, porque ele foi promotor antes. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que você tem que levar isso em consideração quando você pensa na forma como o Alexandre de Moraes tomou essa decisão, na forma como o Alexandre de Moraes encara a coisa. Todo promotor acha que o juiz poderia ser mais duro na perseguição aos condenados. O promotor é o cara que acusa, né? O Ministério Público, é o cara que tem que correr atrás das pessoas, que quer botar na cadeia. Então o promotor tem aquele mindset, esses juízes ficam deixando o cara fazer, podia pressionar, podia notificar o embaixador da Espanha, podia notificar não sei o que lá. Aí, quando o promotor em questão, né, o procurador em questão, ele chega a juiz, como é o caso do Alexandre de Moraes, ele fica com esse ranço de achar que não, que tem que perseguir mesmo, tem que ter jurisdição absoluta. Se eu disse, tem que acontecer e não interessa se o universo está conspirando contra, se as leis da física permitem, se a diplomacia permite, não interessa. Eu quero porque eu quero e ponto. Isso que aparentemente o Alexandre de Moraes está nessa armadilha, né? É lógico, muito paparicado pela imprensa. Olha só como é que tem. Aliás, essa coluna aqui parece gente que assistiu a cápsula, tá? Porque estão seguindo as mesmas coisas que eu falo aqui, ó. Aqui, ó. Avança no STF entendimento que o tempo decorrido entre os atos golpistas do 8 de janeiro até agora jogou novas luzes ao julgamento e reduziu o apelo emocional positivista. Ou seja, a situação mudou. E por quê? Eles falam aqui embaixo, olha só. Aqui embaixo eles falam em algum momento aqui, ó. Com essa atuação, ressaltou o juiz, esse grupo político aproveitou do episódio da cabeleireira Débora Rodrigues, que perdeu o mané na estátua da justiça para dar impulso. Ou seja, eles estão. O que aconteceu aqui? O que eles estão falando aqui, ó, mudou os ares. Por que mudou os ares? O caso da Débora Rodrigues furou a bolha, né, chegou no grande público em geral, e o grande público em geral começou a olhar para esse e falar, pô, tem coisa errada mesmo, né? Estão colocando aqui como se fossem, né, os bolsonaristas aproveitando este caso, esse pessoal maldoso está aproveitando o caso. Não, o caso aconteceu, né? Quem fez essa merda foi o Alexandre de Moraes. Aliás, essas merdas, essas punições absurdas por tempo, 17 anos de cadeia, 14 anos de cadeia, que nem os milicos na ditadura de 64 davam esse tipo de pena para os guerrilheiros do Araguaia. Os guerrilheiros do Araguaia levavam 8 anos de cadeia, 7 anos de cadeia. Nem os guerrilheiros do Araguaia tinha pena de 17 anos de cadeia. Ou seja, é ditadura mesmo que o Alexandre de Moraes está querendo aqui, né? Aqui, então, ou seja, disse um dos ministros que conversaram com a coluna de ser evidente a mudança de ares. Fudeu, galera. O pessoal sacou que a gente está fazendo merda, obrigando o Supremo a revisar penas aplicadas ao condenado, aos réus dos atos golpistas, né? Concordo contigo, Fux. Eles não falam quem é o ministro aqui, né? Mas eu sei, o Fux e o Barroso são os dois que estão já estão há algum tempo meio que ressabiados com essa história. A Carmen Lúcia também está desconfortável, mas ela não tem coragem de tomar iniciativa. O resto, o Toffoli também está chateado com a história, mas o Toffoli morre de medo porque ele é corrupto, né? Até Lava Jato tinha chegado nele, então o Toffoli ele aceita qualquer coisa, então ele não vai falar nada também. O Cristiano Zanin é novato, também não vai entrar nisso daí. O Dino, o Fachin e o Gilmar Mendes, esses querem mais, esses daí não querem querem piorar a situação mais ainda, se deixar piora mais ainda. Mas então, é o Fux e talvez o Barroso aqui, esses ministros do STF que estão falando aqui. Aqui, ó. Se antes os magistrados do STF ouviam principalmente elogios no exterior, especialmente no ambiente acadêmico, por terem evitado um golpe de Estado no Brasil, agora também são alvo de contestações. Meu amigo, ficou feio. E o pior, esse pessoal está percebendo que o caso do Felipe Martins
vai aparecer daqui a pouco, não vai ter jeito, não vai ter como evitar esse tipo de coisa, né? O caso do Felipe Martins é uma bomba atômica que vai explodir em algum momento aí nos próximos meses aí com essa fase de discovery, né? O caso do Felipe Martins, para quem não lembra, o Alexandre de Moraes queria acusar o Felipe Martins de alguma coisa, porque queria uma outra delação premiada, além da do Mauro Cid, então queria torturar o cara para conseguir uma confissão dele de alguma coisa, uma delação premiada, só que não tinha motivo, aí inventaram uma entrada dele nos Estados Unidos. Alguém foi lá no sistema do Customs and Border Patrol lá nos Estados Unidos, né, lá no sistema americano de imigração, e colocou uma entrada do Felipe Martins, mas uma coisa escandalosa, tinha erros, o nome dele estava escrito errado, não sei o que lá. Aí depois corrigiram isso, aí depois tiraram, e agora estão descobrindo já, né, o Felipe Martins entrou com uma ação contra o departamento americano e já descobriram que foi falso aquilo ali, que, né, já reconheceram que foi falso aquela entrada, e segundo estão dizendo, já sabem até quem foi a pessoa que fez essa entrada lá no sistema lá do Customs and Border Patrols. E essa pessoa tá fudida completamente, porque os Estados Unidos leva muito a sério esse negócio de registro de imigração, né, entrada de imigração. Você vê a confusão toda que está dando com o Trump, com os imigrantes e coisa, eles levam muito a sério isso. Então, isso vai dar muito tempo de cadeia pro cara, né? E o cara vai ter que falar, então, por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele foi um lobo solitário que resolveu jogar a própria carreira, a própria vida no buraco para ajudar a política no Brasil? Ou alguém pediu para ele, ou alguém mandou ele, ou alguém ofereceu alguma coisa para ele fazer isso, né? E pode ser desde jornalista, pode ser até o Guilherme Amado do Metrópolis, que foi quem noticiou essa parada primeiro, pode ter sido isso. Ah, é amigo do jornalista, pô, o jornalista falou, não, te dou um caraminguá aqui, sei lá, hipótese, não sei o que aconteceu não. Mas de alguma forma foi lá e convenceu o cara a fazer essa lambança. Aí você pode ainda perguntar assim, ó, mas espera aí, não faz sentido. O cara sabia que isso podia dar merda. Como é que o cara ia fazer isso? Não, é fácil justificar isso, é fácil entender isso. Por quê? Porque imagina qual que era o plano deles. O plano deles é que o Felipe Martins ia ser torturado, o Felipe Martins iria confessar e assinar uma delação premiada, reconhecendo que participou do golpe e coisa e tal. No momento que o Felipe Martins assinou essa delação premiada reconhecendo que estava participando de um golpe, acabou, meu amigo. Aí acabou. Aí para esse cara lá nos Estados Unidos, ele virou um herói. Ele virou o cara que conseguiu, através das ações heróicas dele, revelar uma pessoa que estava participando de um golpe no Brasil. Entenderam a lógica? É por isso que eles foram tão longe lá, porque eles estavam contando que eles iam conseguir torturar o Felipe Martins até ele assinar uma confissão, até ele fazer uma delação premiada. O que matou esse pessoal todo foi que o Felipe Martins ficou firme e não assinou delação premiada nenhuma. O que eles estavam contando era isso. Porque depois, se ele assinasse a delação premiada, aí o cara tava tranquilo lá. O cara, não, eu fiz um herói. Eu com a minha ação aqui, eu consegui apontar um golpista no Brasil. Ela tá condenado, já tá lá com confissão, confessou que fez parte do golpe. O problema é que como o Felipe Martins não confessou coisa nenhuma e não tem evidência nenhuma de nada, embora eles continuem a levar... É mais um motivo pelo qual, eu já falei para vocês, esse pessoal precisa achar um golpe. Agora, eles têm que achar um golpe de qualquer jeito. Eles não podem terminar esse processo sem condenar as pessoas pelo golpe. Então, ou seja, é mais um motivo para isso, né? Ou seja, é isso que eles esperavam. Só que o Felipe Martins sacaneou a parada, não confessou coisa nenhuma, porque não tinha nada que confessar mesmo. Todo mundo sabe que não teve golpe nenhum. Mesmo a delação do Mauro Cid, se você pegar a delação do Mauro Cid inteira, e não só as partes recortadas pela acusação, pela Polícia Federal, o próprio Mauro Cid reconhece que não teve golpe nenhum, né? Tá lá na delação dele que não teve nada. Em momentos nenhum chegou perto de fazer alguma coisa. Né? Porque para fazer esse caso do golpe, eles cortaram só uns pedacinhos bem específicos do que eles queriam ali. Vamos ver se a defesa vai ter acesso à íntegra da delação inteira, né? Porque se tiver acesso à íntegra da delação, essa acusação não para em pé, né? Enfim, então esse pessoal também, eles já estão sabendo que vai explodir essa bomba. E quando explodir essa bomba, vai ter que ter alguma coisa, amigo. Vai ter que ter alguma explicação. Quando houve a vaza-toga, muita gente já ficou assim, caramba, isso ficou feio, né? Pô, a vaza-toga, cara, a vaza-toga é uma coisa... É vergonhoso, meu amigo. O Alexandre de Moraes, entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2022, indicava para o pessoal do TSE quem que eles deveriam perseguir para montar relatório, para censurar, para tirar do ar e não sei o que lá. Que se não tem nada, seja criativo, use sua imaginação e coisa e tal. Meu amigo, isso já é um escândalo em qualquer lugar do mundo. Isso era para renúncia em massa, era para renunciar do presidente do tribunal até o último servente que participou dessa história lá. Até o servente que limpou a sala do Eduardo Tagliaferro, tinha todo mundo pedindo demissão. Agora, aqui no Brasil, o pessoal, não, porque estava salvando a democracia, né? Entre aspas, salvando a, entre aspas, a democracia, né?
Enfim, o que eles estão vendo aqui é que isso vai dar merda, a merda vai aumentar, então eles têm que começar agora a dar um jeito de maneirar nas coisas, né? Aqui, ó. Em evento organizado por estudantes brasileiros no sábado, dia 12, o Gilmar Mendes, por exemplo, foi indagado sobre o Supremo extrapolar o seu papel, algo que a revista The Economist também está falando, ressalta aqui no Brasil, que enfrenta crescentes questionamentos na medida que tenta administrar assuntos políticos. Que, diga-se de passagem, nunca deveria ser o que o STF deveria fazer, nunca deveria ser essa a preocupação do STF. Não, o STF não é para ser um órgão político, ele tem alguma pendência política, tem alguma tendência a fazer política, é verdade, todo o STF tem alguma quedazinha pela política, mas não pode ser como está fazendo agora, que é política aberta, né? Os caras estão executando, legislando, julgando de menos, né? Aqui, ó, para outro ministro que falou a coluna, sua percepção crítica no cenário internacional sobre a atuação do Supremo e sobre o comportamento de alguns dos seus integrantes aumenta o mal-estar interno na magistratura e o incômodo com o protagonismo do Alexandre de Moraes. Ou seja, tem muita gente que está vendo essa história toda e está falando, caraca, o STF vai para o saco, a credibilidade do STF vai para o saco, porque o Alexandre de Moraes está fazendo burrada. De novo, lembra, quando esse pessoal está falando isso, eles não estão preocupados de perseguir Bolsonaro. Perseguir Bolsonaro, tudo bem, podia ter perseguido até mais e coisa e tal. Mas tem que fazer a coisa certa, Xandão, não pode ficar fazendo erro primário desse tipo, né, deixando esse monte de rabo por aí, deixando esse monte de coisa solta aí, né, pô, não pode, pô, é isso que esse pessoal está reclamando, né. Aqui, ó. Um dos motivos de preocupação da ala do STF é o risco de perda de credibilidade em suas decisões. Não diga, é mesmo, Sherlock. Será que ainda tem alguém que acredita nisso? Aqui, ó. A revista inglesa. Aqui, ó. Ah, sim, a instituição que já esteve entre as mais admiradas entre os brasileiros no passado, há anos está na berlinda, exatamente desde o momento que soltou o pinguço corrupto, que todo mundo sabe que é corrupto, que todo mundo sabe que foi solto e descondenado por conta de ser amigo de muita gente no STF. E é lógico, né? A credibilidade do STF já foi pro lixo. Mas, do jeito que tá indo, tá arrisca e mais. E aí o pessoal já tá fazendo a conta aqui daquele problema que eu falei para vocês, o problema político. Esse pessoal é todo mundo jurista, experiente pra caramba, mas é político amador, é político principiante. Estão vendo que com essa coisa toda eles estão criando uma figura mítica do Bolsonaro enorme. O Bolsonaro vai sair dessa história toda um monstro na política brasileira, ao contrário do que eles queriam acabar com o Bolsonaro, eles queriam que o Bolsonaro sumisse da política brasileira. E com essa perseguição toda, eles estão conseguindo exatamente o contrário. A revista inglesa afirmou que o Supremo pode agravar sua crise de confiança se não levar o julgamento ao plenário da corte. Aí olha só, tá vendo o Fux? Esse é o Fux aqui, ó. É o Fux falando isso. O Fux já deixou no voto dele lá no recebimento da denúncia, claro que ele achava que a coisa tinha que ir para o plenário, né? Por quê? Porque o Alexandre de Moraes, ele está preocupadíssimo de não ter nenhuma discussão, de ninguém contestar ele em nada. Ele ficou chateado, inclusive, com o Fux por isso. Ele sabe que no plenário, no mínimo, 2 votos vão ser contrários, que é o Cássio Nunes e o André Mendonça. Mais do que isso, ele sabe que se vai ter 2 votos contrários, outras pessoas podem se sentir confortáveis de também abrir divergência. Hoje, como é na primeira turma, só tem ele ali e o resto é todo mundo amigo, né? O mais chato ali para ele, né, é o Fux. Então ele não tem problema, ele espera condenar Bolsonaro por unanimidade, para sair na manchete. Lembra, esse propósito todo é puramente de propaganda. Esse processo todo não tem nada de processo jurídico, é só propaganda. Eles tentando fazer política. Não, porque decisão unânime condenou o Bolsonaro. É diferente que Bolsonaro foi condenado por 7-4, ou por 5-6, ou por 9-2, sei lá. Então, é isso que o Alexandre de Moraes quer. Ele quer a unanimidade na coisa. E, de novo, no momento que abrir uma divergência, para ter outras pessoas seguindo a divergência, é mais fácil, né? Vamos supor, o Cássio Nunes abre a divergência, o Fux não abriria a divergência, mas depois eu vou seguir o Cássio Nunes ali, a divergência do Cássio Nunes. Entendeu? É mais fácil seguir do que abrir a divergência. Então, essa é a preocupação do Xandão lá no plenário. E ele sabe que esse relatório da PF é uma piada. Não tem nada ali, não tem evidência de nada ali. Eles sabem disso. Então, quando os outros juízes olharem e lerem realmente o que tem ali, é arriscado o pessoal falar, olha só, sinceramente, eu queria muito condenar Bolsonaro, mas isso aqui tá muito fraco, pô, isso aqui tá um negócio que realmente não tem o que dizer, né? Ou seja, isso daqui toda essa lorota aqui no final das contas
inúmeros artigos da The Economist e de outras revistas aí, no final das contas, o que está mostrando é que dentro do STF tem divergência. E eu acho que tem, eu acho que já tem de antes, tá? Isso aí não é uma novidade, não. Você já tinha antes. E será que vai para frente isso daí? Eu acho que vai, tá? Eu acho que vai dar merda isso daqui. Lembra que eu falei que o Potinho, depois que rachou, deu uma rachadinha ali. O Fux deu uma rachadinha na parada na primeira turma. Depois que rachou o pote, meu amigo, é fácil de quebrar.